Olá, pessoal do Para Sempre Umbanda, casa de Pai Flecha Certeiro e Mãe Jaciara, tem de espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, aliás. Benção, manhã, momento Umbanda especial. Meu amigo Bispo Rodrigo Fadu, da Comunhão Celta Cristã, lá do Rio de Janeiro. Olha só. Deus abençoe a todos que estão vendo esse vídeo. Que Deus nos abençoe e peço sua bênção também, Bispo. Que Oxalá nos abençoe aqui nesse dia de hoje. Bispo, há muito tempo a gente já vem conversando pelo Facebook, pelas nossas andanças aí dos vídeos dos canais, né? Sim. E alguns irmãos, quando o senhor me marcou hoje, né? Que a gente ia gravar, alguns irmãos me disseram, pergunta para ele o que é a igreja celta, que a gente não entende. Sim. Então, o senhor pode explicar para a gente o que é a igreja celta? Bom, a igreja celta, ela é uma ramificação da igreja cristã. A igreja cristã, como muitos sabem, aqui mesmo no Brasil tem diversas ramificações, a igreja católica romana, as igrejas protestantes, a igreja ortodoxa, e a igreja celta é uma das ramificações da igreja cristã. Ela surgiu nas Ilhas Britânicas, logo nos primeiros séculos do cristianismo, no século II da era cristã, já tem relatos do cristianismo nas Ilhas Britânicas, ali principalmente entre os povos irlandeses, escoceses, e o evangelho chegou às Ilhas Britânicas através da igreja ortodoxa. Foram os primeiros missionários a chegar nas Ilhas Britânicas, não foi nem a igreja romana. A igreja lá, ela assumiu uma característica própria. O povo celta, que celta é um povo, era o povo que habitava na região. Região nórdica, não é isso? Isso, não, na região da Bretanha. Tá, da Bretanha, então o nórdico era mais acima, né? Exato. Tá. Pegava ali Bretanha, a região conhecida hoje como Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda e parte da França. A religião nórdica era mais acima. Era mais acima. Ali perto da Suíça. Suíça, Suécia, Noruega. Então, quando a igreja chegou nas Ilhas Britânicas e nessa região, França, País de Gales, Escócia, os missionários chegaram e não puderam dar muito suporte, ficar ali para botar a ortodoxia como era a fundo. Eles retornaram e a igreja tocou o barco como podia. E aí os povos daquela região, eles eram muito místicos. Eram povos que lidavam com energias da natureza, como os orixás, por exemplo, só que eram deidades, né? Deus do fogo, Deus do vento, Deus da água, Deus do ar, Deus da... Como nós temos a Umbanda, o orixá do fogo, o orixá do ar, o orixá da água. Muito próximo da questão dos orixás. E aí a igreja celta, ela acabou, como acontece no sincretismo aqui no Rio de Janeiro, São Paulo e outros lugares do Brasil, aconteceu o sincretismo também dentro da igreja celta. Os cristãos celtas não tiveram o suporte da igreja ortodoxa para manter ali aquela ortodoxia fechada e acabaram mesclando com algumas crenças celtas ditas pagãs, vamos dizer assim. Então era comum dentro da igreja celta a crença na reencarnação. Na verdade, o cristianismo no início, muitos acreditavam na encarnação. Foi Constantino III, não foi? Foi na verdade, a esposa do imperador Constantino que fez a cabeça dele para retirar isso, porque ela tinha medo de retornar como escrava, de reencarnar como escrava. Olha. E aí obrigou o marido a decretar que a reencarnação era proibida. Mas isso não está na Bíblia, né? Não está na Bíblia. Isso é fato histórico. Fato histórico, e aí as passagens reencarnação muitas vezes... Existe algum apócrifo da Bíblia que tem isso ou não? Sobre reencarnação, não, mas tem um evangelho chamado Evangelho de Simão Cirineu, que trata um pouco de questões mais espiritualistas, mediúnicas. Não sei se é de fácil acesso, eu comprei o meu num sebo já muito antigo, mas existe um evangelho chamado Evangelho de Simão Cirineu, que trata um pouco dessa questão. E aí a palavra onde acontecia a reencarnação muitas das vezes foi trocada por ressurreição. Os celtas mantiveram a crença na reencarnação e eles tinham uma crença chamada o amigo da alma. Esse amigo da alma podia ser um desencarnado, como acontece com os nossos guias, ou um encarnado. Então eles acreditavam que nós tínhamos espíritos protutores,
ao nosso redor, espíritos do bem a serviço de Deus. Então, nada muito diferente dos guias da Umbanda. E eu, por ter uma origem, né, espírita, nasci em lar espírita, minha avó era kardecista com Umbanda, ou Umbanda com Kardec. Ela dizia que era um kardecismo com Umbanda, mas eu sei que era Umbanda com kardecismo, né? Porque ela me levava nas festas de criança, nas festas de caboclo, de preto velho. Ela recebia preto velho, caboclo, cabocla Jandira, salve cabocla Jandira. A cabocla Jandira a gente tem a minha maninha, né? Ela manifesta a cabocla Iracema, né? E teve uma média uma vez que manifestou a cabocla Jandira, que em vida tinha sido irmã de sangue da cabocla Iracema. Pô, foi a coisa mais linda, cara. Foi a coisa mais linda. E eu, quando comecei a minha caminhada sozinho, porque minha mãe nunca me impôs religião, quando eu decidi ter uma religião, eu acabei escolhendo o cristianismo. Fiquei um tempo num viés mais fundamentalista. Fui pentecostal fundamentalista durante 8 anos. E depois eu comecei a ser catucado de novo pelos nossos amiguinhos, né? Oi! Tô aqui, você não pode fugir. Você pode se esconder, mas não pode fugir. Então, mas eu acho lindo o seu trabalho lá no Rio de Janeiro, né? Mesmo você sendo da Igreja Celta, sendo um bispo da Igreja Celta, do cristianismo em si, você defende com veemência o candomblecismo, o umbandismo, o candomblé, o umbanda, você defende com veemência. Sim. E foi isso que nos aproximou até, né? Sim. Pelo seu combate à intolerância. Pô, esse cara é legal. Desculpa de falar assim, viu? Não, sem problema. Assim, pô, esse cara é gente boa, meu, olha. Não, porque assim, a gente luta contra isso também aqui em São Paulo, contra a intolerância, contra o preconceito, né? O preconceito, né, na verdade, né? Não é o preconceito, né? Porque as religiões, para mim, eu tenho para mim, bispo, porque eu falo que é assim. Eu falo isso para os meus alunos, falo isso para os meus filhos de santo, falo isso para a minha comunidade aqui, né? Toda religião para mim é boa, toda, não importa qual, tá? Desde que provoque em si, em você, né, uma mudança de fora íntimo. Se ela provoca em você uma mudança de fora íntimo, meu amigo, seja feliz. Sim, eu digo que quem precisa de religião para ser uma boa pessoa já começou errado. Porque não é a religião que tem que fazer a pessoa ser boa, a pessoa já tem que ser boa do seu próprio caráter. Exatamente, E a religião em si, eu tenho um conceito de que as religiões são rios que seguem cursos diferentes, mas no final vai dar no mesmo mar. Concordo, é um modo diferente. Eu penso assim, né? Não adianta você ser um celta, um bispo da igreja celta, você ser um umbandista e lá fora você ser um tranqueiro, né? Sim, exato. Não adianta. Para mim não adianta. Exato. Você tem que, é uma questão de berço, exatamente o que você falou. Então, mas seja feliz, né? Sim, não importa, sim. E feliz. Eu também penso que a religião ela não deve ser uma limitadora. Por exemplo, isso eu não escondo de ninguém no meu Facebook aberto. Eu trabalho com mediunidade. Porque eu ser bispo não invalida a minha mediunidade. De jeito nenhum, pelo contrário, eu acredito que muitos dos pares aí são médiums pra caramba, padres, pastores, são grandes. Só não admitem. Para mim, o Papa Francisco é um médium daqueles que maravilhosos, sabe? Porque ele está fazendo uma revolução, né? No meu entender. Então, assim, eu penso da seguinte maneira: Deus, ele não limita o plano espiritual do plano físico. Então eu pensar que eu vou desencarnar e ficar do outro lado lá tocando harpa, não é assim que vai acontecer. A igreja celta costuma ter algum louvor sem ser a Cristo? Ou não? Que nem na igreja católica louva os santos, né? Nossos louvores, eles são assim, a igreja celta ela não é dogmática. Ela não é uma fé centralizadora. Por exemplo, o Vaticano, ele dá uma diretriz para todas as igrejas católicas que tem que ser aquele missal, ponto. A igreja celta não. Dentro da nossa comunhão, nós temos pessoas que são de linha mais protestante, temos pessoas que são de linha mais católicas, temos pessoas que são de linha mais monásticas, que gostam do isolamento,
temos alguns mais ortodoxos e outros meio doidos como eu. Você é um bandista, é doido, bispo? Olha, chamou o pessoal. Olha o bispo aqui falando que o pessoal da Umbanda aqui não é louco. Porque eu faço uma misturar uma salada de fruta, mas que no final é tudo pro bem. Mas você sabe que na minha mãe, na casa de manhã, eu não sei se o senhor já teve a oportunidade de ver algum vídeo que eu gravei lá dentro, né? Vi a chegada de Santa Rita. Isso, é santo católico para tudo até lado lá, né? A minha mãe reza o Pai Nosso, reza a Ave Maria, reza o Grande Deus Pai, se duvidar ela reza o terço. Para ela o que importa é o que ela tá ali, né? Diferente se é Umbanda, se não é a fé dela, né? Sim, é sim. A fé dela, né? Mas, nossa, muito legal. E lá no Rio, né? No Rio de Janeiro, lá, com essa mudança que o senhor está tentando fazer lá, o pessoal tem visto legal? Olha, alguns sim, outros não. Os mais ortodoxos não? Os mais ortodoxos não. Por exemplo, eu fui praticamente banido da minha igreja anterior. Os mais conservadores praticamente me expulsaram, falaram que eu estava passando os limites, que eu tinha que maneirar. Eu falei que não, que o meu trabalho era esse, que eu estava consciente do que eu estava fazendo, que eu não estava fazendo para afrontar ninguém, mas que também não ia mudar o meu tipo de trabalho. E aí eu acabei perdendo a capela onde eu celebrava. A capela continua lá, mas eu perdi o direito de uso, porque o bispo que é da capela lá, ele ficou com os que queriam que eu mudasse meu posicionamento. Entendi. E assim, eu penso que se eu mudar a minha essência, eu não vou ser eu. E eu não vejo nenhum mal em questão religiosa quando eu me posiciono a favor dos irmãos candomblecistas, umbandistas, budistas, porque quando eu levanto a bandeira deles, eu levanto a minha também, porque se hoje eles são perseguidos, amanhã eu posso ser perseguido também. Concordo plenamente. Então, existe uma facção religiosa que está querendo dominar, né? Exato. Está querendo dominar. Eu acho que é o momento de todo mundo se unir, até mesmo dentro da facção que está querendo dominar. Existem pessoas que têm bom senso que já perceberam isso. Exato. Já perceberam isso. Existe até um exército, que quer montar um exército, isso, sim. Então, isso não é religião, gente. Inclusive as questões LGBTs também eu bati muito de frente, porque infelizmente tem muita igreja que exclui os LGBTs como se eles fossem um zero à esquerda, e a igreja ela não pode ser exclusiva, ela tem que ser inclusiva. Eu também concordo. Cristo ele não excluiu ninguém, Cristo ele andou com todos. Cristo não formou nenhuma religião. Não formou nenhuma religião, que fique bem claro isso, né? Eu sempre digo isso, a Igreja Católica de Jesus está errado, não é não, porque Jesus não formou a Igreja Católica. Quem fundou a Igreja Católica foi Pedro. Na verdade, até a questão de Pedro ser papa historicamente não é comprovado. Porque ele foi morto. Pedro ele fundou a Igreja de Antioquia, e quem chegou a Roma, primeiro estabeleceu a igreja, foi Paulo de Tarso, foi decapitado inclusive. E Paulo tem escritos que comprovam a ida de Paulo a Roma. Os escritos que falam da ida de Pedro a Roma são bem tardios e não se tem prova arqueológica. Nem mesmo o tal túmulo de Pedro não é 100% comprovado que seja de Pedro realmente. Então, assim, é uma questão mais mítica do que histórica. Bom, mas aí o misticismo envolve todas as religiões, né? Essa parte mística, acho que eu gosto muito da parte mística, sabe? Tá aí, ó, Rodrigo Fadu, meu irmão, bispo aqui, ó, meu irmãozaço lá do Rio, participando aqui do quadro Momento Umbanda, e agora nós vamos gravar um meio fundamento, vai acompanhando aí. Vou pegar o bispo aqui, vamos ver se ele conhece um pouquinho de Umbanda. Vamos ver se ele conhece. Bispo, obrigado pela sua presença no Momento Umbanda, o pessoal conheceu um pouquinho a Igreja Celta, né? Vocês aí, eu não tenho página do Facebook, porque confesso que para mim dá um pouco de trabalho gerenciar, mas se vocês quiserem me adicionar no meu perfil, é aberto,
Caso chegue à lotação máxima, você pode seguir lá, as minhas publicações são abertas, estou sempre postando algo sobre religião, sempre postando pensamentos diversos. Depois eu vou passar o Até meu... vídeos, eu já assisti um vídeo do grupo Vídeo lá, assisti lá. Às vezes eu arrisco gravar uns vídeos ou outro. Não chego aos pés Mas do não, imagina, PayPal, mas eu já acompanhei, manda bem. Depois eu vou Manda bem. passar o link para o PayPal para ele botar aqui embaixo. Vocês acessem aqui, pode me adicionar ou me seguir lá se vocês quiserem. Vou passar o link, tá aqui no Mostra Mais e tá passando aqui também, ó. Tá passando aqui, acessa lá, segue o bispo, porque não é porque você é um bandista que você não pode conhecer outras religiões. Abraço! Abraço!